Bem-vindos de volta ao M&A Cash Drops. A gente está numa série sobre M&A em setores específicos e hoje a gente vai falar sobre o setor da saúde. Eu sou a Patrícia, advogada da área de M&A e estou aqui com a Renata, sócia da área. Oi, Paty. Renata, as transações no setor de saúde, elas têm alguma peculiaridade específica? Sim, tem. O setor de saúde é um setor essencial para a sociedade, né? Acho que a gente começa daí, né? A prestação do serviço à saúde não pode parar, né? Então, quando a gente vê um serviço essencial sendo prestado, existem preocupações durante o processo de M&A que precisam ser tomadas, né? É um setor resiliente, é um setor que sempre está ativo, apesar de recentemente ter sofrido bastante, as empresas principalmente abertas têm sofrido o preço da ação na Bolsa de Valores. É uma atividade que muito rentável na maioria das vezes e bastante resiliente, né? Porque de fato é um setor essencial para a nossa sociedade. Eu acho que outra característica importante do setor de saúde é o intangível do ativo humano, né? Quando a gente fala de setor de saúde, a gente está falando dos médicos, né, essencialmente, e isso vai ter um papel fundamental também na negociação, a gente vai ver um pouco mais para frente, né, mas é um setor de pessoas, né, é um setor ainda que você fala, mas é hospital, é plano de saúde, mas no final do dia você está lidando ou com os médicos de um lado ou com vidas do outro lado, né, então esse intangível, você está lidando sempre com pessoas também, eu acho que é uma característica bem intrínseca do setor. É um setor que vem, na última década, passando por transformações enormes, não só tecnológicas, como também de verticalização de posições, crescimento de grandes players, né, formação de grandes players no mercado, então crescimento orgânico e inorgânico através de M&As e a verticalização dos planos de saúde. E esse setor, ele tem uma atividade muito plural, então cada transação pode ter um foco, certo? Certo. A gente tem, no setor de saúde, a gente tem a parte dos planos de saúde, que é um bicho específico, a gente tem a parte dos consultórios, né, das clínicas, que daí você está lidando bastante com os médicos em si, e você tem os hospitais, que hoje em dia tem caminhado muito mais para uma receita com locação diária de leito do que da prestação de serviços médicos, né? Então a gente tem players diferentes dentro desse setor. E no momento que você está nessa transação, atuando, assessorando uma das partes no setor de saúde, qual é o seu diferencial ao olhar para essa nova operação que você está trabalhando? Cara, eu acho que pessoas é um deles, assim, eu diria que muito se discute no M&A o preço do ativo, né, precificação do ativo, então os assessores financeiros, eles olham a receita, eles olham o EBITDA, eles olham projeção de crescimento da empresa, premissas macroeconômicas, mas no setor de saúde, se você faz uma transação em que as pessoas daquele lugar não estejam engajadas, o médico não aparece no dia seguinte para trabalhar. E se o médico não aparece no dia seguinte para trabalhar, a sua receita projetada simplesmente não acontece. É diferente de um setor de energia que vai estar todo dia produzindo energia, uma fábrica de sabonete que todo dia vai estar fazendo sabonete. Aqui a gente tem uma característica muito específica. Então você entender isso na negociação, ver o quão engajado estão todas as partes que estão do lado da mesa do vendedor, né? Muitas vezes eventualmente um controlador quer muito fazer a transação, mas ele depende da mão de obra de várias pessoas. Essas pessoas estão engajadas de fato na operação porque a receita depende delas. Acho que essa é uma característica bem relevante, né? Eu acho que outro desafio importante que a gente vem percebendo cada vez mais no setor de saúde é a tecnologia, são as health techs, né? E o quanto as pessoas estão, principalmente depois da pandemia, trazendo a tecnologia para o mercado de saúde, né? Inovação, né? Exato, prontuário eletrônico, consultas virtuais, aplicativo, né? De vacinação. Aplicativos e outras tecnologias acopladas ao setor de saúde que tem sofrido um boom nos últimos anos. Além dessas preocupações, a gente vê uma preocupação crescente em compliance e nesse setor ela é ainda mais específica, certo? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que ética e compliance nesse setor a gente está lidando com vidas. A gente tem uma questão de LGPD super importante porque você imagina o quão de informação relevante
e sensível de cada pessoa um ativo pode ter, né? Uma clínica, um hospital pode ter. Então, e o seguro, as seguradoras também. Então, acho que a LGPD é uma coisa importante, né? Como você faz o seu tratamento de dados, questão ética, né? Então, assim, seguir de fato o código de conduta ético e questões éticas, eu acho que passa na nossa auditoria, é uma coisa bem relevante e que muitas das vezes a gente encontra problemas. Tanto com o fornecedor quanto com o próprio ativo, estrutura. Sim. E os desafios nesse setor, eles também têm um perfil diferenciado? Eu digo que o setor de saúde ele tem um risco intrínseco da indústria, a famosa pejotização. Acho que esse é um dos grandes riscos dessa indústria, a pejotização tanto de médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, né? É uma indústria que opera com a pejotização. Existem decisões positivas no judiciário permitindo a pejotização, principalmente do médico. Justamente porque caso a pejotização não seja considerada adequada para essa indústria, a gente está falando de um risco sistêmico de criar um contingente muito grande, né? Trabalhista. Então, acho que esse é um ponto importante quando a gente está falando de operações de M&A, olhar de que forma que aquele ativo, aquela empresa lida com a questão da pejotização. Acho que essa é uma questão bem importante. Outro ponto importante é a responsabilização civil, né? Como a gente está lidando com vidas, obviamente, quando a gente está falando de hospitais, cirurgias, a gente lida com o risco de responsabilidade civil, né? Então, isso também faz parte da nossa análise na hora de comprar um ativo ou vender um ativo, o risco que aquele ativo está correndo do ponto de vista de responsabilidade civil. Seguro, se tem seguro, se não tem seguro de responsabilidade civil para os prestadores de serviço. E ainda tem a questão de ser um setor altamente regulado, então a gente está sujeito a todas essas mudanças enquanto a gente está num processo de M&A. E eu lembro, quando a gente faz operações de saúde, né, uma preocupação da passagem de bastão numa operação, você não pode interromper a atividade médica, né? Não pode haver uma interrupção da prestação de serviço. Então, isso é um ponto que você tem que estar bastante preocupado de que forma que vai ser estruturada, eventualmente uma fusão de grupos, que você precisa migrar sistemas, você precisa mudar de sede, né? Ou de local, você precisa mudar um hospital de local, por exemplo, vamos supor. Como é que você faz isso sem que pare, né? Então, tudo isso vai fazer parte da discussão na hora da operação de M&A. Sim. Obrigada, Renata. Imagina, foi um prazer. Obrigada, pessoal.